Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui naquela série de vídeos sobre orientação, da dissertação. E hoje aqui o próximo capítulo, Já fizemos da introdução, agora o capítulo da metodologia, tá ok? Vamos lá. Bom, a gente viu aquela estrutura, de uma dissertação, de um trabalho científico anteriormente. Basicamente que tem uma introdução focando no porquê, por isso que eu dei muita ênfase em vocês mostrarem o mapa, formular uma boa pergunta para poder justificar o que vocês estão fazendo, para explicar a razão daquilo lá. Depois vai ter uma revisão de literatura, que a gente vai fazer um vídeo mais à frente, mas na verdade vocês já tiveram, de certa forma, a orientação naqueles primeiros módulos, de revisão tradicional pelo professor Zé Márcio e revisão sistemática e bibliométrica comigo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o método de revisão e não sobre a revisão em si. Depois a gente faz uma sobre revisão, deve ser bem curta, porque a gente já explicou o método, mas depois a gente fala em um outro vídeo disso aí. Então o foco aqui vai ser hoje no como, na metodologia, que é, do meu ponto de vista, assim, um dos capítulos mais importantes, tá? Porque você pode até ter um tema muito bom ali, definido, bacana, mas se a metodologia for ruim, você não vai conseguir chegar à conclusão que você responder a pergunta que você está levantando, ou chegar na conclusão sobre o resultado e o processo ali que seja replicável, válido, que seja científico, Então, ele é um capítulo importante por causa disso, porque ali você vai descrever exatamente o que você fez, como você fez, para que outra pessoa possa vir, não só entender o seu trabalho, mas também, eventualmente, até replicar. É ali que a banca vai dar uma olhada boa na sua dissertação, se o seu método foi adequado para o problema que você levantou. Depois vamos ter também para frente, vídeos voltados aqui para o resultado de discussão, que ali o resultado é o que você achou, e a discussão é o e daí, beleza, você achou aquilo lá, mas e daí? E a conclusão, que foca ali nas conclusões, implicações, limitações, mas é assunto para outro dia, tá? Vamos focar aqui de hoje, senão também fica muito longo. Então, metodologia, ou vamos falar desse assunto de hoje. Bom, a estrutura de uma metodologia. Eu coloquei aqui 4 grandes partes, tá? De um capítulo de metodologia. A gente tem uma primeira parte que não é obrigatória, mas eu acho interessante colocar, que é a questão de estudo. Embora a gente tenha enunciado a questão de estudo lá na introdução, aqui é onde a gente vai demonstrar como que chegamos naquela questão de estudo e por que ela é nova. Porque a gente faz pesquisa para descobrir algo que não se sabe. Caso contrário, não seria uma pesquisa, seria uma consultoria. Eu iria lá, leria um artigo, uma tese, um livro, qualquer coisa que já existe e aplicaria no meu contexto. Então, geralmente, quando a gente está querendo fazer pesquisa é porque a gente quer descobrir coisas novas. Então, a questão essa parte da seção do método, a questão vai provar que aquela questão ela é nova e relevante. A gente vai ver mais à frente. Depois a gente tem outra parte que trata das revisões, das escolhas metodológicas, se o seu trabalho vai ser qualitativo, quantitativo, se vai ser questionário, entrevista, o que for, são várias decisões, a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação ainda. O método de revisão, como eu falei ali, já teve, no primeiro contato com vocês, a Lídia já falou de 3 tipos de revisão de literatura, então vocês vão ter que escolher um tipo e explicar como é que foi feito aquele tipo. E, por último, ali o método de coleta de análise de dados, Você escolheu, vamos supor, vocês, pelo que eu estou vendo até agora, tudo indica que vocês vão para a linha do questionário, Então você vai ter que explicar como é que foi feito aquele questionário e tal. Mesma coisa, foi uma entrevista, uma etnografia, pesquisação, sei lá, o método que vocês escolheram, vocês vão ver nesse 2 aqui, escolha metodológica, vocês vão ter o rol de opções ali, das principais opções, e vão poder escolher, e seja lá que você escolher aqui, você vai ter que detalhar aqui à frente depois, tá bom? Então, vamos lá, questão de estudo. Isso aqui vocês já viram várias vezes, Eu bato muito nessa tecla aqui, porque sem uma questão de estudo bem feita, tudo que vem depois não faz sentido. Então, é muito importante definir uma questão, porque é dali que vão sair as variáveis que você vai utilizar para medir o fenômeno, ou seja, vou fazer lá um questionário. Ele vai ter que buscar essas variáveis que vêm
desses elementos da pergunta, né? Ah, vou fazer no contexto X, então vou coletar dados, isso vai impactar na amostra, por exemplo. Então são vários elementos que formam, não é simplesmente uma pergunta, né? Igual muitas vezes, não, tem um método para formular aquela pergunta, e ele sendo estruturado dessa forma vai dar um rigor metodológico maior, que é o que a gente vai ver aqui na frente, mas é fundamental que vocês formule a questão muito bem. A sugestão é usar esse modelo, framework, eu não lembro como é que o autor coloca lá, mas essa forma de definir a questão, tá? Que já expliquei para vocês, acho que não vale a pena a gente retomar tudo, mas foque no contexto, intervenção, mecanismo e output, ou resultados, né? Tem que ter todos? Não, é o que a gente está vendo aqui, né? Eu coloquei aqui 3 opções que geralmente a gente tem. O contexto você sempre vai ter, porque você não vai estar pesquisando no vácuo, né? Você vai estar dentro de algum contexto ali, então esse você sempre vai ter, não tem para onde correr. Intervenção geralmente é o principal elemento que você vai ter também, né? Geralmente chegar alguém, você está pesquisando sobre o quê? Você vai vir uma primeira coisa na cabeça. Me diz que você vai pesquisar em 2 palavras, 3 palavras. No meu caso, por exemplo, se me perguntassem isso lá, quando eu estava fazendo o doutorado. Não, eu estou pesquisando complexidade em projetos. Essa é a minha intervenção, complexidade em projetos. Geralmente é isso, né? Depois que a gente colocar no quadro, vocês vão ver que às vezes chega para cá, para lá, mas geralmente é aquela primeira coisa que você está falando, tá? Então tem a opção aqui que é só isso, só intervenção, eu só vou tentar entender essa introdução, essa intervenção. Outra opção é que eu tenho a intervenção afetando o resultado de alguma coisa, né? Por exemplo, a influência da complexidade no sucesso dos projetos. Então eu tenho 2 objetos agora, além do contexto. Então o primeiro objeto é complexidade, que eu vou ter que explicar, e isso é importante, essas separações, porque, por exemplo, se a gente pensar na revisão de literatura, né? Na execução da revisão, não no método que a gente vai ver hoje aqui, mas na execução, provavelmente lá eu já tenho 3 elementos para colocar. Eu tenho que ter uma seção que eu falo do contexto, no meu caso era o contexto de defesa, no caso de vocês o contexto da indústria aeroespacial. Aí depois eu vou ter outra seção que vai falar do assunto da intervenção e uma outra seção dos assuntos dos resultados. E dentro delas podem ter vários subseções, né? Depende do que vocês vão tratar. Vou fazer uma subseção para apresentar o conceito, outra para falar do assunto A, que é não sei o que do assunto da intervenção. Seja lá como foi estruturado, isso é muito do caso, né? Mas você já vê que da própria definição da pergunta já vem a estrutura do trabalho, tá? Eu posso ter também um intermediador aqui, né, que é o que o autor lá chama de mecanismo. Então, eu tenho alguma coisa que está à minha disposição, é o que a gente chama da variável independente, né, aquilo que ela independe de outras coisas. E daí eu tenho algo no meio, uma mediadora, por exemplo. Então, eu mudo isso aqui, né, e esse causa um efeito aqui, e esse aqui vai causar um resultado. É mais ou menos essa a lógica, né? Para o nível da dissertação, eu focaria ou na opção 2 ou na opção 3, não dificultem a vida de vocês. Porque a opção 1, vocês precisariam de mais tempo, que é algo que vocês não têm, e o mecanismo de coleta de dados seria bem mais complexo, né? Porque você teria que avaliar tudo isso, até a análise desses dados vai ser um pouquinho mais complexo. Mas se a questão de vocês exigir isso, quando eu digo que é complexo, é porque eu estou preocupado com o tempo, mas não quer dizer que é impossível, não. É difícil, de outro mundo, não. Tá? Então, eu só peço para vocês terem o pé no chão para não dar tiro no próprio pé, né? E tentar um negócio muito grandioso para um horizonte temporal que está curto, né? E no final você não conseguir fazer, e daí tudo que você escreveu, perdeu tempo lendo, coletando dados, as coisas não encaixam e não fica legal. Então não tenta resolver os problemas do mundo nessa dissertação. Tá? O objetivo é responder a pergunta, sair mestre, vocês vão ganhar as competências de pesquisador, né? E daí sim, se ele quiser depois pesquisar mais, resolver os problemas do mundo, aí tranquilo, aí você não tem tempo, você faz no seu tempo ali, daí você consegue fazer várias coisas. Mas sejam realistas. Bom, escolhida essa forma ali, você vai redigir a questão, né? A gente já tratou disso nas outras apresentações, na introdução mesmo. Esse aqui eu acho que é um slide da introdução, esses 3 últimos, aliás. E daí você vai escolher um verbo. Então, quando você for escrever, você tem que pegar lá
um verbo da taxonomia de Bloom, né, de Bloom, que ele tem níveis, né, dos níveis aqui, desde o mais simples, né, que exige uma menor capacidade, né, até um que exige uma maior capacidade. E, logicamente, o tipo da pergunta ele vai te conduzir para isso, né? Então, depende do que você vai fazer com aquela pergunta, escolha um desses verbos aqui, porque isso é convenção, tá? Todo cara que vai rever na tua banca vai olhar isso. Então, escolhe o verbo correto ali, fraseia a sua pergunta de forma adequada, que vai dar certo. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma pergunta mais completa, que ela tinha aqueles 4 elementos, ó, e o objetivo dela, até por ela estar relacionando coisas, né? Ela tinha aqueles vários elementos, então era um como, né? Ele queria saber o porquê daquilo, então é uma análise. Né? Então, como os estilos de liderança motivam as pessoas a performar melhor em projetos espaciais, por exemplo, né? Agora, eu posso ter uma pergunta que ela é anterior, não quer dizer que ela é menos importante. Ela quer dizer que esse assunto está num nível, muitas vezes, de pesquisa introdutório, que não se tem muita informação ainda, e daí você vai fazer uma pergunta mais simples, porque você quer entender onde você está. Esse aqui é um exemplo. Quais são as competências mais valorizadas pelos profissionais em projeto de defesa? Né? Então, essa aqui é aquela opção 1, eu só tenho intervenção e contexto, porque eu estou bem no início, eu só quero saber as competências. Depois eu posso tentar pegar essas competências e vincular com sucesso. Né? Provavelmente, quando eu for falar de sucesso, eu também fiz uma pergunta simples. Né? Quais são os critérios, quais são os fatores de avaliação de sucesso em projeto? Depois, tenho 2 coisas, agora eu vou subindo. Então, você vê que aquelas perguntas ela vai subindo na medida que o conhecimento vai se acumulando na literatura. E a leitura inicial de vocês, vocês vão identificar onde está esse gap, né? Mas a gente vai ver como comprovar o gap da tua pergunta no próximo slide aqui. Beleza. Então, o que você tem que fazer? Um funil. O que a gente faz? Pega lá os termos de busca da intervenção. Tá? Eu vou lá no final, quando eu falar de como a gente vai escrever mesmo, parágrafo por parágrafo, eu vou dar um exemplo disso. Mas a grosso modo, você vai pegar o que você vai digitar no Web of Science, Scopus, Google, o banco de dados que você for usar. Você vai colocar esses termos e você vai achar um número de artigos ali, documentos, o que for. Aí beleza, no meu caso aqui eu peguei um exemplo, ó, achamos 2.722 artigos. Então, tem muita coisa sobre esse assunto. A pergunta mais básica provavelmente já está respondida, né? Aquela pergunta que eu falei que é uma pergunta mais simples. Aí eu falei, não, tá bom, então vamos pegar isso aqui que já foi respondido e vamos conectar com essa outra coisa aqui que também já foi respondida em outro canto e fazer uma pergunta que junta os dois. Opa, aí já diminuiu, já foi para 53 artigos, né? Vamos imaginar aquela pergunta que a gente estava falando, né? Influência, que eu falei no meu exemplo ali desde o início, né? A influência da complexidade do projeto na performance do projeto, no sucesso do projeto. Opa, já diminuiu. Aí eu falei assim, não, tá bom, mas teve essa pesquisa que ocorreu, vamos supor, lá na indústria da construção civil, outro de TI, ou em região geográfica diferente, em país desenvolvido, em país subdesenvolvido, o que for, aí eu trago o contexto. Acho que aqui tampou, deixa eu tirar a câmera. Não tem como eu tirar. Mas aqui vai chegar um resultado final aqui, que vai mostrar, olha, eu cheguei a X, se não me engano ali, olha, estou vendo ali do outro lado aqui. São 3 artigos, né? Vamos imaginar que eu não cheguei ao 0 ainda. Cheguei em 3 artigos. O que significa? Eu tenho que ler agora esses 3 artigos e demonstrar que esses 3 artigos, embora tenham os termos de buscas que eu usei para fazer minha pergunta, eles não endereçam a minha pergunta. Né? Daí eu consegui comprovar que a minha pergunta é nova, ela é relevante, porque ninguém respondeu essa pergunta ainda. Então, por isso que é importante ter essa seção do método, né? Que eu falei que não é obrigatório, mas ela demonstra para a banca e te dá uma segurança também que aquilo que você está escrevendo realmente é novo. Porque é isso que a banca vai buscar, o grau de inovação da tua pesquisa e a confiabilidade dela, a relevância dela. Né? Então, relevância você conseguiu justificar lá na introdução, você justificou lá, você vai ter uma parte da metodologia que você vai construir um pouco essa relevância. Aqui você vai mostrar por que ela é nova, embora você já tenha também na introdução, né, dito, problematizado, né, aquele que eu falei que a gente procura sempre, para quem está lendo o artigo lá, o however, né, você vai me contar uma história toda, mas however alguma coisa. Né, seria no entanto, seu problema. Portanto,
seu objetivo, sua pesquisa, sua questão. Então, aqui vai comprovar metodologicamente como é que você chegou naquilo que você discutiu antes lá, que lá não era o ambiente propício para isso, né? Na introdução você só vai se dizer, mas aqui você vai cravar. Ó, isso aqui é isso mesmo que eu falei, eu não simplesmente afirmei lá, eu comprovei. Tá? A gente vai ver mais um exemplo lá na frente, lá pro final no final eu vou tratar dos parágrafos, então a gente vai ver um exemplo disso aqui. Beleza, então tem essa primeira seção que fala da questão de estudo, né? Se você chegar até o final ali, você vai ter definido claramente a sua questão de estudo, né? Usando o símbolo, você vai ter verificado se ela é nova mesmo, usando o funil ali, tá? E depois a gente vai ver lá no parágrafo, eu não coloquei aqui, mas geralmente a gente procura demonstrar, embora não seja obrigatório, a relevância desse assunto. Então a gente pega, por exemplo, o número de citações desse assunto. Se tiver uma curva crescente, é porque ao longo do tempo as pessoas estão buscando mais esse assunto, estão discutindo mais esse assunto, né? Estão citando mais esse assunto e, portanto, provavelmente é um assunto relevante, né? que tá tendo uma discussão dentro da academia. Beleza? Então agora vamos para as escolhas metodológicas. Definida a questão que é fundamental, vamos para a escolha metodológica. Aqui eu usei a referência desse livro aqui. No final tem os livros também para vocês, né? É um livro que está em inglês, mas vocês devem ter semelhantes em português, é que eu não tenho, senão eu colocaria. Então até a tradução que eu coloquei aqui tem que tomar um cuidado, porque às vezes eu posso ter traduzido errado, não pode não ser o termo mais usual na academia brasileira, né? Mas é uma referência. Se vocês tiverem esse livro, podem comprar. Qualquer um para mim funciona. Desde que eu vou explicar a lógica aqui, o livro que vocês seguirem vai funcionar. Tá? Afinal, é metodologia científica, né? Tem que ser semelhante, embora os autores tenham colocar uma coisa ou outra, mas a grosso modo eles falam a mesma coisa. Então eu trouxe esse aqui porque eu acho muito didático essa representação, né? Que ele coloca da cebola. E daí o que é? Eu tenho camadas aqui, que eu vou explicar logo o que são cada camada, e dentro de cada camada eu tenho algumas opções. Então vamos ver o que são as camadas. Por exemplo, eu tenho uma camada, a gente vai de fora para dentro, tá? Então a primeira coisa que eu vou descascar, vou falar sobre as filosofias. Eu posso ter diferentes filosofias na minha pesquisa, eu vou ter que escolher uma. Né? Eu tenho abordagens de desenvolvimento teórico, né? Se vai ser dedução, abdução, indução. Eu tenho escolhas metodológicas, né? Então os métodos, se vai ser qualitativo, quantitativo, se vai ser um método único, vai ser método misto, vai ser método múltiplo, o que for. Né? O tipo aqui, né? A estratégia de pesquisa, né? O tipo de pesquisa que eu estou aplicando, né? O horizonte temporal, né? Se eu vou coletar dado transversal, longitudinal, e a técnica, o procedimento, o detalhamento em si, que a gente vai tratar inclusive numa sessão separada, mas é que a ideia disso aqui é demonstrar que você tem que ir descascando, tomando decisões, tá? Porque isso e não aquilo. Então, a metodologia é muito disso, tá? Você apresentar o que existe, demonstrar que você foi lá, consultou o que existe, analisou o seu caso, a sua pergunta, o seu problema ali, e dentro das opções, a que mais se adequa é tal, porque a outra não se adequa por causa disso. Então, você justificar por que não e por que sim. Porque daí você vai conseguir demonstrar que o seu design metodológico ele é o melhor possível para responder essa pergunta. E é isso que a banca espera, né? Olhar para a tua dissertação e entender, não, realmente ele fez as melhores opções, é isso mesmo. Então, isso aqui te ajuda nesse sentido. E a gente vai ver cada camada dessa aí em mais detalhe, mas antes disso vamos tratar de três conceitos importantes, né? Que talvez você já tenha ouvido durante a aula de metodologia, mas são coisas que vão estar envolvidas na escolha dos métodos, da filosofia e tudo mais. Então eu tenho aqui a ontologia. O que é a ontologia? Ele diz sobre a natureza da realidade, né? Como que a gente, como pesquisador, vê o mundo, né? É onde a gente, querendo ou não, a gente tem uma visão de mundo e a gente vai fazer escolhas, né? E até o que pesquisar é uma escolha. Porque ao pesquisar A, eu não estou pesquisando B. E pode ser porque eu gosto de A e não gosto de B. Então eu tenho que deixar claro essas escolhas metodológicas, né?
que a gente vai adotar ao longo do caminho. Então a ontologia ela trata disso, né? Como que a gente vê o mundo, o pesquisador vê o mundo. E já aqui embaixo, a epistemologia, ela trata sobre o conhecimento, né? Então é o que você, como pesquisador, entende que é um conhecimento aceitável, válido, legítimo, o que for, né? Você pode ter uma visão, a gente vai ver mais à frente, ali na filosofia mais positivista, por exemplo, que vai buscar uma análise mais o que muitas vezes a gente até entende como que é o que é científico, né? Que o cara vai fazer experimentos e dados e tal. Pode ser que você só acredite nisso, como vai ter outro grupo de pesquisadores que falam assim, não, cara, esses dados aí eu posso maquiar esses dados. Agora, vai lá e pergunta para a pessoa que passou por uma experiência tal, como que é o sentimento dela. Muitas vezes não tem como medir isso em números, né? Você vai ter que extrair da narrativa da pessoa. Então, para num outro cenário, né, o que vai ser dado valioso para aquele pesquisador vai ser uma interpretação, vai ser a narrativa de uma pessoa e não necessariamente um número, né, que o cara respondeu no questionário ou um número que está no banco de dados. Então, muitas vezes aquele número não vai servir. Então, vocês vejam que não tem resposta certa padrão, né? A resposta padrão. Existe a resposta que resolve melhor no teu contexto, tá? E tem aqui a axiologia, né, que é o papel ali dos valores e ética no processo de pesquisa. Então, a gente tem, né, como eu estava falando, a gente tem valores, a gente tem vieses, e isso vai afetar a pesquisa de qualquer jeito. A gente tem as nossas visões ali. O importante é de deixar isso transparente o máximo possível, para que quem está lendo a dissertação ele consiga entender, não, tá, ele partiu dessa premissa, ele partiu dessa premissa aqui. A gente vai ver mais à frente exemplos disso aqui, né? Vamos ver no próximo slide. Então, a gente tem aqui, né, como se fosse um espectro ali, que eu tenho de um lado um objetivismo, né, então coisas bem objetivas, e outra mais subjetiva. Olhando a ontologia, né, que vai olhar aí para a realidade, dentro de como o mundo se parece, eu tenho de um lado, não, o mundo aqui no mundo objetivo ele é real, o outro não, ele é decidido, as pessoas, é mais subjetivo, né, as pessoas decidem, isso aqui embaixo, né, é construído socialmente, não é um mundo bem objetivo, né, que eu consigo medir claramente. Então, são visões de mundo diferentes. Né? Então, eu vou ter uma visão mais subjetiva ou uma visão mais objetiva. Né? Aqui a gente traz alguns exemplos. Né? Aqui o objetivo vai ser uma realidade única, universal, aplicada a todo mundo. No outro vai trazer uma visão diferente, vai ser relativo. O que é para você pode não ser para mim. Então, depende muito do fenômeno que a gente está investigando, né? E do problema de nós mesmos. Então, por isso que tem esses três elementos ali, a ontologia, a epistemologia e a axiologia, para deixar isso bem claro. Né? Quando a gente vai aqui para a epistemologia, que vai tratar do que a gente entende como conhecimento, é o que a gente estava até comentando no slide anterior. Né? Eu posso considerar que é só número. Não mediu, cara, nem vem conversar comigo. Aí outra pessoa, tá, você mediu aí, deu 3. O que é 3? Agora eu fiz aqui entrevista com fulano, e fulano me deu muito mais riqueza de informações e tal, que me permitiu entender o fenômeno. Então, essa pessoa já foi para a narrativa, né? Então, existem esses dois extremos ali, né, que a gente vai ter que trabalhar, e vocês vão ter que escolher, dado o cenário que vocês estão, os valores pessoais de vocês, o que vocês, onde vocês se encaixam nisso. Tem um instrumento mais à frente, que eu vou mostrar, então não se preocupa que esse subjetivismo que a gente está tendo aqui, né, de entender, de ver como é que eu vou fazer essa escolha, vai ser mais, vou tangibilizar ele à frente, tá? E a axiologia é a mesma coisa, né? Eu posso ser imparcial, né? Eu como pesquisador sou imparcial, não emito opinião. Ou ele é parcial, né? Eu vou emitir a opinião, eu vou mudar a realidade muitas vezes, dependendo do tipo de pesquisa que eu fazer. Eu vou fazer perguntas ali, vou tomar lados, então vai reconhecer essa questão, beleza? Mas raciocine que tem esse contínuo aqui entre um lado objetivo e um lado subjetivo, tá? Beleza, então sabendo que existem essas três coisas, agora a gente tem que escolher as filosofias. Eu não vou entrar nos detalhes das filosofias, porque vocês já viram isso no capítulo de metodologia, né? Mas as opções que a gente tem aqui são o positivismo, que é aquela mais vigorosa,
Aí vai lá, realismo crítico, interpretivismo, pós-modernismo, até o pragmatismo, que não seja um contínuo aqui, tá? A gente não está falando de contínuo, mas que são opções diferentes, tá? Então, eu deixei aqui, depois eu passo para vocês os slides, caso vocês não tenham capturado tudo na aula de metodologia, mas aqui tem um resumozinho de cada filosofia, né? Se tiver com dúvida, você pausa. Então, dá para dar uma lida também, caso não tenha os slides, mas dá uma pausada. Mas, a grosso modo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escolher uma dessas filosofias. E para isso, né, o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui, ó, que é o HARP. O HARP uma ferramenta para ajudar vocês a escolher, né, a se conhecer muitas vezes até, porque ele vai fazer perguntas que são ali da axiologia, né, dos seus valores pessoais. Mas é muito simples. Aqui eu trouxe, já fiz o Excel para vocês, eu tirei aqui o método, coloquei no Excel, já gera o gráfico ali e tudo. Mas basicamente tem algum conjunto de perguntas e você vai ter que colocar se você concorda totalmente, concorda um pouco, não concorda e tal. Isso vai te gerar um gráfico e vai te falar, por exemplo, quem respondeu isso aqui, né, a pesquisa dele, ou a filosofia, seguindo as perguntas, as respostas dele, está mais para o pragmatismo, para o realismo crítico e talvez para o pós-modernismo. Com certeza não está aqui no interpretivismo e talvez aqui, né, junto com o pós-modernismo, tenha um positivismo. Então você vai ter que escolher. Aqui tudo indica que essa pessoa vai escolher o pragmatismo e o realismo crítico, ou o realismo crítico. Lógico que, como são dois que estão muito bem pontuados ali, talvez ele vai ter que fazer um comparativo e decidir, não, então na minha pesquisa eu optei por tal, por causa disso. Vai colocar os prós e contras, e geralmente se escreve isso, né, e daí você decide qual a filosofia. Então, embora seja muitas vezes bem subjetiva, né, essas filosofias, essa ferramenta permite que você tangibilize um pouco e explique melhor ali essas questões de ontologia, epistemologia e axiologia, né? Essas premissas. Então, é uma ferramenta que vai com vocês, eu vou mandar o vídeo depois e manda o Excel junto. E daí vocês respondam ali, porque vocês vão usar isso na hora de escrever o capítulo. Lá no final, quando eu for dizer a estrutura, vai ter um ponto lá que vocês vão usar isso aqui. Vocês vão pôr isso aí e vão discutir em cima disso, justificando a escolha que vocês fizeram. Tá? Esse aqui foi só para tangibilizar. Os outros são escolhas mais objetivas, mas esse, por ser mais uma questão de valores pessoais, ou como que se vê o mundo, como é que você vê o conhecimento, né? Então, a ferramenta ajuda a tangibilizar um pouco. Beleza, vamos lá. Segunda camada, né? A segunda camada da cebola ali. Eu tenho agora as abordagens para o desenvolvimento teórico. Então, eu posso ter um processo dedutivo, abdutivo ou indutivo. Vamos falar de cada um aqui à frente rapidamente também. Esse eu vou até parar, explicar. As filosofias eu acho que não vale a pena para não perder muito tempo, mas isso aqui é rápido, então não tem problema. Então, dedução. O que é dedução? Eu tenho eu acho que é melhor começar até por aqui. Ó. Eu saio do geral para o específico. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho premissas que são verdadeiras. A lógica é, né, ali, se as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Geralmente a gente está usando esse tipo de abordagem para confirmar ou negar uma teoria. Né? Geralmente aqui a gente vai usar, né, até aqui para o uso de dados. Ó. Dados coletados são utilizados para avaliar as propostas e hipóteses relacionadas à teoria existente. Então já existe algo, eu coleto dados, eu estou partindo desse geral para o específico, então provavelmente ao coletar esses dados, não precisa ser, mas é muito típico encontrar o método dedutivo em pesquisas quantitativas. Tá? E basicamente é esse o propósito. Eu parto de cima para baixo, do geral para o específico. Já o próximo, deixa eu clicar aqui. Já a indução é o contrário. Eu saio do específico para o geral. Então, o que eu estava tentando fazer aqui, a lógica disso aí? Eu tenho premissas que são conhecidas, são utilizadas para gerar conclusões não testadas. Então, o que eu estou pegando? Estou pegando um monte de pedacinho e tentando construir um todo. Né? Por exemplo, pesquisa qualitativa tem muito disso. A minha pesquisa, por exemplo, ela fez isso, né? Era a parte de competência. Então, ela pegou várias competências e tentou agrupar isso num framework único. Então, o que a gente usou? Eu tinha as partes, fiz uma indução e criei um framework maior, que é o que
alguns de vocês vão estar, inclusive, utilizando, né, na pesquisa aí de vocês. E daí, no momento que vocês estão, já não é mais indução, porque já existe essa... Lembra que se a gente voltar aqui, ó, eu não posso voltar porque está gravando. Mas se a gente voltasse lá, lembra que eu falei que lá ele pegava teorias, ele queria comprovar uma teoria? Então aqui, de certa forma, eu construí uma teoria ali, né? Tanto é que o objetivo aqui, ó, é construir e desenvolver teoria. Então, ó, tem a teoria que as competências do projeto são assim, se organizam assim, são essas. E daí agora, no momento que está, é coletar dados para, através da dedução, verificar se é isso mesmo. Então vocês veem essa dicotomia ali, né? Então, isso aqui é exatamente o que aconteceu comigo. Dados coletados são utilizados para explorar o fenômeno, identificar temas, que são os grupos de competência, no meu caso, que eu estou dando esse exemplo, e criar um framework conceitual, que é aquele framework que foi criado. Então foi exatamente o que fez, eu usei da indução. O próximo é um misto dos dois, tá? Então ele é a interação entre o específico e o geral. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar premissas conhecidas, são utilizadas para gerar conclusões testáveis, porque eu vou estar de um lado construindo o framework, mas ele não está testado ainda, e coletando dado e testando. Então eu faço os dois movimentos numa pesquisa única. Geralmente, se você tiver um doutorado ou num projeto de pesquisa mais longo, você consegue fazer esse processo, né? Numa dissertação de mestrado você não vai conseguir, porque você não vai ter tempo, muitas vezes, para fazer tudo isso, tá? Mas daí, raciocínio que a abdução é um misto dos dois. Você vai fazer os dois movimentos numa única pesquisa, beleza? Então vamos lá. Agora aqui as escolhas metodológicas. Basicamente não tá, embora não está escrito aqui, eu divergi um pouco da cebola, né, digamos assim, da Research Onion aí, que está no livro, porque lá eram várias opções, eu tentei simplificar um pouco. Mas lá o que a gente fala? É o qualitativo, quantitativo, método único, múltiplo ou misto. Só que daí se eu fosse juntar tudo isso, daria qualitativo único, qualitativo múltiplo, qualitativo misto. Quantitativo, ia ficar muita opção. Vamos simplificar isso, né? Coloquei aqui as opções, mas lógico, quando vocês forem escrever, vocês vão pegar o que tiver no livro, vocês vão citar, seja lá qual livro vocês usarem, se vai ser isso, se vai ser outro. Lá vão ter algumas opções, vocês vão usar aquelas opções porque você precisa citar algo, né? Aqui eu estou só explicando a lógica do negócio. Mas aqui é onde você vai optar, beleza. Você vai fazer algo qualitativo, você vai fazer quantitativo, você vai fazer os dois, o que você vai fazer? Então, quais opções a gente tem aqui? A gente tem de um lado um método único, eu vou usar um método só, e esse método pode ser qualitativo ou quantitativo, um dos dois. Provavelmente é o que vocês vão, tá? Não vão conseguir fazer várias coletas e misturar, não. Tudo indica que vocês estão indo para cá. O pouco que eu vi, né, da introdução de vocês indica que vocês vão fazer um questionário para coletar dados. Desculpa, aqui embaixo, quantitativo. Vocês vão fazer um questionário para coletar dados. Agora, você pode partir para outra linha, né? Aqui eu não estou impondo nada, não é meu perfil. Eu estou dando as opções e vocês vão fazer a escolha no caso concreto. Mas você pode ir para uma linha também do métodos múltiplos, tá? E daí eu tenho duas variações. Ou eu tenho, de fato, os métodos múltiplos ou os métodos mistos. No método múltiplo, o que eu estou fazendo aqui? Estudo qualitativo, múltiplos métodos. Então eu vou fazer só qualitativo, mas eu vou fazer métodos diferentes. Por exemplo, eu poderia fazer entrevista e uma etnografia, por exemplo. Né? São dois métodos, são múltiplos métodos. Quantitativo é a mesma coisa, eu vou coletar dados no banco de dados e vou mandar um questionário quantitativo ali. É uma opção também. E daí eu tenho os mistos. O misto é onde eu começo a misturar qualitativo e quantitativo. Daí você pode fazer em paralelo, você pode fazer sequencial, você pode ser algo exploratório ou explanatório, depende da sequência que você for pôr. A gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas você tem essa opção. E daí ou ele vai ser simples ou complexo, depende de como é que você vai fazer isso, né? Se é um quali, um quant, ou um quali-quant, outro quali, vários métodos. Então, tudo depende do teu tempo. No caso de vocês, eu digo que provavelmente não vai ser essa vertente, porque é por causa de questão de tempo. Muitas vezes não é nem pela pergunta, talvez o tempo vai impor de vocês uma pergunta até mais simples. Mas é importante saber que existe essa possibilidade, porque vocês vão ter que explicar isso, né, no capítulo de metodologia, para dizer aquilo que eu falei, né? Sempre dizer, apresentar, dizer por que não e dizer por que sim. Né? Faz a escolha e diz por que não e por que sim. Então
essas opções aqui. Beleza, daí vai chegar um momento, beleza, decidi quali, vamos supor, aqui eu decidi por algo mais interpretivismo, eu vou fazer aqui uma indução, vai ser um método qualitativo único, e daí eu vou ter que escolher. Então, fruto das decisões que você veio tomando, muitas vezes essas opções que estão aqui vão estar limitadas já, tá? Muitas vezes não vai casar, porque esse tipo de estratégia de pesquisa não casa com o que você definiu antes. Então, tudo isso tem uma certa coerência que você vai seguir, tá? Lógico, vai depender da tua pesquisa, da tua pergunta, né? Mas aqui tem várias opções, tem desde o experimento, né? Aquele muito usado nas ciências naturais ali, o cara faz um grupo de controle, um outro grupo ali que recebe justamente a intervenção, ou um questionário, pesquisa documental, estudo de casos, etnografia, pesquisação, ground theory, investigação narrativa e tantas outras opções que a gente colocou só as principais. Mas você vai fazer uma escolha por alguma, né? Que aquilo que eu disse, tudo está me indicando na leitura que eu fiz da introdução de vocês que vocês estão indo para essa linha aqui. Então, nessa apresentação, eu vou partir dessa premissa que vocês vão focar no questionário. Se ao longo do caminho vocês mudarem, a gente vai descobrir, né? E daí qualquer coisa eu faço uma orientação específica para outro método desse aqui, para quem for nessa outra linha, tá? Mas tudo me indicou isso aqui, por isso que eu estou partindo dessa premissa. Mas definido o método, aqui eu trouxe então o de questionário, né? Esse aqui não tá muito legal, porque foi um rascunho que eu fiz para a coleta de dados de competência que eu falei para vocês, que alguns de vocês vão estar utilizando, inclusive. Foi o método que a gente traçou para fazer aquela coleta lá, mas não chegamos a escrever o texto de fato, né? De ir nos detalhes ali, mas foi feito um planejamento. Eu só não escrevi a capítulo de metodologia, porque a gente nem começou a escrever ainda o relatório dessa coleta, né? Talvez muito desse coleta vai ser trabalhada justamente no trabalho de vocês. Mas eu tenho aqui 3 grandes coisas, né? Ou 4. Eu tenho aqui atividades de pesquisa preliminar, né? Revisão de literatura, toda essa parte que acontece aqui. Aí eu tenho algumas atividades que já são daí do questionário mesmo, mas que são pré-campo, digamos assim. Eu não fui a campo ainda, eu tenho um trabalho de escritório para fazer. Aí eu tenho o momento que eu estou em campo, coletando dados, e eu tenho um momento pós-campo, ali fazendo análise dos dados, né? Então, basicamente esse processo. Então, vamos raciocinar. Então, teve o preliminar, que é o que eu tinha falado aqui. Já fizeram a revisão de literatura e tal, e decidiram por algo. E daí entra no modo de elaboração, né? Sempre aqui, uma coisa que vocês vão ter que fazer é comprar alguns livros de metodologia. Então, não é... Mesmo porque você não tem como me citar aqui no vídeo, né? Então, você tem que ter um referencial teórico, alguns livros. Cada coisa disso aqui é um livro, tá? Por exemplo, esses de pesquisa não estão comigo, estão com o Otávio, mas tá com ele lá. Depois vocês podem tirar cópia, conversam com o outro aí, tira cópia, ou compra, que é o melhor, né? Mas se for só fazer a dissertação agora, nunca mais for usar isso, às vezes tira cópia aí, ou dividam entre si aí e utilizam o mesmo referencial, né? Mas o que eu coloquei aqui? Porque existem formas de fazer essa elaboração. Eu posso fazer uma pesquisa na internet, um questionário eletrônico, né, que é o mais comum hoje em dia. Eu posso fazer uma vez só, eu posso fazer múltiplos questionários. Então existem várias opções. Aqui eu coloquei só um rascunho, porque a ideia era explicar para o grupo de pesquisadores na época lá. Então aqui a gente ia fazer uma web survey com uma coleta única ali de dados. Ia ser a forma de contato, ia ser um documento interno do Exército, uma circular e um e-mail. Basicamente isso, nesse passo. Você vê que tem vários passos, tem a elaboração, tem a questão da amostragem, tem a preparação do questionário em si, tem algumas decisões, né? Por exemplo, preparação técnica estratégia de não resposta, tu mandou e ninguém respondeu, o que tu vai fazer? Né? E a gestão geral disso, né? Acompanhar se a pessoa está respondendo ou não está. Então, existem passos e esses passos todos você vai descrever na toda a metodologia. Então, por exemplo, vai chegar aqui na amostragem, você vai ter que explicar os tipos de amostragem, né? Então, você vai ter amostragem probabilística, amostragem não probabilística. Aqui, por exemplo, eu trouxe a não probabilística, daí tinha essas opções, eu risquei 2 que não faziam sentido para essa coleta, e então ficamos com 2 opções.
né, que era para os pesquisadores optarem. Mas, a grosso modo, é sempre esse procedimento. Apresenta o que existe, explica por que não as opções tal, tal e tal, e decide pela opção que sobrou, ou pelo conjunto que sobrou, faz um comparativo, e daí decide por uma determinada, né? Aqui a gente tem um enquadramento, né, da amostra, é aquilo que eu falei que o contexto vai influenciar muito nisso. Então, no nosso caso aqui, era projetos de defesa, né, então seriam projetos, programas e portfólios. A gente ia olhar também para o setor privado, vendo ali empresas de defesa e tal, e a gestão pública, né, que era o tipo de objeto, e aqui o setor, né, setor privado e público. Considerações sobre o tamanho de amostra, você vai calcular, vai ver a não cobertura. Então tem vários procedimentos que é aquele negócio. Por que eu falei que você tem que comprar o livro? Porque se eu for transformar isso aqui, não vai ser num vídeo curto que a gente vai conseguir bater isso, né? Isso aqui viria um curso só de questionário, de como elaborar pesquisas, né, ou de survey ali, de questionário. E daí eu tenho aqui a preparação, né? A pergunta vai ser pergunta fechada, a forma de responder vai ser uma medição ordinal ou categórica, qual o tipo dessa variável? Né? A conceitualização ali vai vir da literatura, quando não vai, no nosso caso que vinha da literatura. A operacionalização a gente colocou somente um construto ali, mas eu poderia colocar três, muitas vezes você pergunta a mesma coisa de forma diferente para fazer uma triangulação. Né? Existem alguns testes, né, de validade, então aqui o teste de face, teste de conteúdo, teste de construto, o piloto, então você vai fazer teste A e B, por exemplo. Então isso tudo aqui são procedimentos que você vai ter que fazer na coleta, na questionário, não é simplesmente ir lá no Google, acho que formulários, Google Forms, né? Escrever umas perguntas, respostas, e umas perguntas e umas opções, e mandar o pessoal responder. Não, se mandar isso num nível mestrado, você vai ter problema, tá? Então existe esse procedimento antes que tem que ser feito. E daí muitas vezes uma coisa que vocês vão ver, vocês vão ver esse monte de teste estatístico, eu, por exemplo, não consigo fazer esse teste aqui, eu não parei para estudar. Eu sei que precisa, você lê o método, você entende, não, tem que fazer o teste tal. Mas agora, eu sei chegar no computador ali e fazer? Não. Mas é aí que entra você chamar algum pesquisador amigo ali, pô, me ajuda isso aqui, faz essa parte aqui. É por isso que muitas vezes nesses artigos você vai ver mais de um autor. Eles são coautores, muitas vezes um vai se focar no método, o outro vai focar no referencial teórico, outro na coleta, então seja lá como for. Na dissertação de vocês, provavelmente vocês têm alguém que entendam de método de estatística, pode ajudar em rodar isso no computador. Não é demérito nenhum alguém você pedir ajuda para rodar esses testes, tá? Então tem os testes aqui de validade, os testes de confiabilidade, e tem alguns parâmetros aqui que já vem, a hora que você vai ler o teste ali, a fórmula, né, nesses artigos, nesses livros ele já explica, por isso que eu falo, tem que comprar o livro, porque ali você vai ter que dizer, ó, deu acima de 0,40, 0,4. Tá, e o revisor fala, tá, mas por que você usou 0,4? Então você tem que ter a fonte, dizer, não, conforme fulano, 0,4 é um nível aceitável para o agrupamento dos componentes, né, no caso ali do PCA, que é a análise de componente. Então 0,4 considera agrupado e tal, e daí explica, né, aquela variável. A gente usa, por exemplo, PCA quando a gente não consegue medir o fenômeno diretamente. Então você cria indicadores, né? E você medindo os indicadores, se eles se agruparem, se tiver covariância, ele vai agrupar e aquele grupo explica o fenômeno maior. É mais ou menos essa lógica. Né? E daí tem um teste estatístico que faz esse teste de todinho ali. Aqui eu foquei então só nessa parte do anticampo, né? Porque depois você vai, né? Você definiu a amostragem, você vai recrutar o pessoal, você vai medir, né? Vai começar a coletar aqueles dados, vai acompanhar se o pessoal está respondendo ou não respondendo, até para aplicar essas estratégias de não resposta, fazer a gestão geral. E depois que você fizer a coleta de dados, aí você vai ter aqui os resultados preliminares, né? À medida que o pessoal vai respondendo, tu já vai sentindo mais ou menos o que está saindo de resposta ali, né? Você vai preparar essa informação, muitas vezes depois você tem que fazer uma limpeza dos dados, né? E vai exportar e documentar isso. É o que a gente vai colocar depois lá na seção de resultados, né? O que você coletou. E depois você tem aqui a análise, que é o resultado. Lembra que tem a seção de resultados e discussão. Então aqui é onde você faz
a discussão disso aqui. Você vai fazer análise e preparar a discussão. Tá bom? Por isso que eu digo que é importante, não tem como um vídeo desse substituir a leitura do livro, tá? Então, peguem aí com o Otávio ou comprem, no final vai ter as referências todas, porque vai fazer diferença, precisa ter isso, não tem como correr disso, tá? Não é a disciplina de metodologia que vai ter resolver o teu problema e não vai ser um livro que vai resolver o seu problema. Você vai ter que ter um para as decisões, né, que é aquele da cebola. A gente vai falar de revisão de literatura, vai ter livro. O questionário vai ter livro. Então, cada um tem o seu procedimento, até porque você precisa citar e construir esse argumento na metodologia. Beleza, então você teria optado aqui pelo método, né? No caso que a gente falou do questionário, e uma outra que de certa forma já está no meio dessa discussão, né? Vocês viram ali que eu falei que seria uma única coleta, que é o horizonte temporal, se ele vai ser uma pesquisa transversal ou longitudinal. O que é esse aí? O transversal eu faço uma coleta em determinado momento do tempo, né? Que é provavelmente o que vocês vão fazer. Existem ali, no entanto, pesquisas que são longitudinais, né? Eu pego um grupo, faço uma coleta de dados, anos depois ou períodos depois eu volto naquele grupo, faço uma outra coleta para eu analisar a evolução daquele fenômeno naquele grupo ao longo do tempo. No caso de vocês não vai ser isso, né? Vai ser isso aqui, já com certeza, até pelo tempo da pesquisa de vocês. Beleza, então aqui vocês vejam que nessa parte a gente está fazendo, na 2 ali, escolhas metodológicas, a gente está fazendo apenas escolhas. A gente não chegou a detalhar nada ainda como é que vai ser, né? Mas ali eu estou escolhendo, não, vou usar essa filosofia, vou usar esse vai ser indução, dedução, abdução. Depois vinha, não lembro agora, acho que era o quality quant, se é múltiplo método, não. Depois vai o questionário, daí isso vai ser transversal e por aí vai. Bom, você fez escolhas, tá? Aqui é onde você demonstrou para o leitor, para a banca, que você fez as escolhas e essas escolhas são as mais adequadas para responder a tua pergunta que você levantou. Beleza, daí você vai para um outro ponto que é revisão de literatura. Não é o método que você vai usar para rever a literatura. Então vamos ver as opções. Bom, como vocês viram lá naquele primeiro módulo de nivelamento, né, do curso, a gente tem como se fosse um contínuo também. Você tem de um lado revisões tradicionais e de outro lado uma revisão mais sistemática. São dois procedimentos. Do lado tradicional, você vai ter uma variedade de estilos, né? Você não tem ali uma abordagem estruturada como você tem no método sistemático, né? Na revisão sistemática. Então aqui você não tem método, aqui você tem um método rigoroso. Aqui você não tem um método de análise específico, aqui você tem um método de síntese ou uma meta-análise, quando é uma revisão sistemática quantitativa, né? Quer dizer que esse lado aqui é melhor do que esse? Não. Quer dizer que eles são diferentes. Por exemplo, esse aqui te traz a vantagem de você poder escolher a literatura que você vai colocar e muitas vezes trabalhar um texto que não seria capturado por esse procedimento, né? Aqui eu vou partir da premissa que vocês vão fazer algo mais rigoroso, porque esse aqui é mais simples de explicar, caso vocês venham para essa linha. Mas esse aqui ele te dá um rigor maior e daí na banca é muito melhor você ter algum grau de sistemático, lógico que não precisa ser um negócio de outro mundo, mas acaba facilitando a tua vida, né? Não quer dizer que é o melhor, por exemplo, no meu mesmo eu tive que usar misto, por quê? Você foi num congresso e lá você apresentou o teu trabalho, ou nesses trabalhos mesmo que vocês fizeram durante a disciplina, um dos professores falou, bacana, dá uma lida em tal coisa. Pode ser que essa tal coisa não seja identificada pelo método sistemático ali, porque o processo, os critérios de inclusão e exclusão que a gente vai ver que tem, não capturou isso. O tradicional não teria esse problema. Então, você inclusive pode ter os dois, né? O meu eu fiz os dois, eu fiz sistemático e tradicional, como se fosse uma pirâmide lá. Eu tenho uma base sistemática, mas eu permiti também incluir alguns que não fosse ali, que fosse sugestão de um orientador, uma sugestão de algum outro professor, ou alguma coisa que você leu em algum momento e você precisa fazer. E daí você pega o melhor dos dois mundos, né? Não tem problema nenhum juntar, desde que você explique o porquê que você está fazendo isso. Por isso que você sempre vai mostrar as opções e vai mostrar por que não ou por que sim.
No caso aqui você pode perguntar, porque sim, eu usei esses dois aqui por causa disso. O prós disso, o contra é esse, para ter só os prós eu usei os dois, né? Por isso que os livros de revisão de literatura, vai estar lá no final também, mas esse é um desses que é legal usar, e aqui tem outro. Eles vão trazer justamente isso, qual é o pró de um, qual é o contra do outro e tal, e daí vocês fazem as escolhas. Mas raciocínio é que existe esse contínuo, onde de um lado eu tenho algo mais sistematizado e do outro lado algo mais livre, né, mais na escolha ali do pesquisador. Beleza, raciocinando então que vocês estão indo mais para o sistemático, né? Você tem, dentro da literatura que a gente adotou aqui, tem um processo, um frameworkzinho que ajuda. Que basicamente vai ser muito semelhante, independente do autor que você usar, eles vão trazer a mesma lógica, que é, eu tenho que pesquisar algo, eu tenho que avaliar a qualidade e eu tenho que fazer a síntese e a análise dos resultados, né? Então, aqui na busca, né? Então, você tem que dizer depois, vou buscar onde? Vou usar o Web of Science, o Scopus, o Google Scholar, que é o Google Acadêmico, isso, o Dimensions, o que eu vou usar? Eu tenho que fazer uma escolha. Aí, de novo, eu tenho que apresentar opções e escolher o que eu vou fazer. Tá, mas aí dentro desse database lá, qual o termo de busca que eu estou usando? Quais palavras eu estou pondo? Né? Como é que eu estou pondo essas palavras? Lembra que na instrução de revisão sistemática a gente montou a pergunta e da pergunta derivou os termos de busca? Porque esses termos de busca você vai ter que colocar na metodologia para mostrar, ó, eu usei esse aqui, esse termo. Porque se eu quiser ir lá e replicar isso, eu consigo replicar. Tá? E depois você vai ter, igual a gente viu lá na primeira busca, né, no funil, 2.000 e tantos resultados. Você vai ter que criar critérios de inclusão e exclusão. Você não vai ler 2.000 e poucos artigos, é impossível. E daí você vai criar filtros aqui. Olha, eu peguei e filtrei os resultados por artigos e não quero o livro. Né? Porque na hora que vocês começarem a ler sobre revisão de literatura, vocês vão ver que tem literatura cinza e a literatura mais acadêmica, né? Peer review ali, revisão de pares e tal. Então o livro é uma que é a literatura cinza, que é aquela literatura que ela está mais suscetível a um viés do autor, né? Porque não tem uma revisão de pares. Então, um filtro que geralmente eu faço é filtrar somente artigo de jornal, não de congresso, porque congresso é algo que você está experimentando ainda, ele está um nível abaixo também. Eu quero aumentar a qualidade da minha amostra e reduzir ela. Então, vou ler poucas coisas, mas coisas muito boas. A lógica é essa. Critério de exclusão. Olha, eu não leio em russo. Eu vou aplicar um filtro de língua. Então, nessas ferramentas ali, principalmente o Scopus e o Web of Science, que são os que eu mais conheço, não trabalhei muito com Dimensions e o Google Acadêmico lá é mais uma pesquisa descompromissada, assim, que você quer achar alguma coisa rápida, mas não tem nada a ver com a pesquisa, é só para você curiosidade. Esses dois, eles têm filtros ali, né? A gente viu na aula, naqueles modos introdutórios, o Web of Science, lá no canto esquerdo, tem vários filtros, você vai filtrando, e daí você vai explicando isso na tua metodologia, e no final você vai chegar um número X de artigos para ler, e daí você lê os artigos e faz justamente isso aqui, síntese e análise, ou seja, você pega esse monte de artigos, traz por um todo, né, faz a síntese disso tudo, lê eles decompondo, então análise, quebra, e depois você vai fazer a síntese de novo. Então é um movimento de síntese e análise junto, né? É o que esse autor coloca, né? Que não é. Geralmente a gente vê muito análise, eu faço análise, você decompõe depois junto, num todo. Sim, no caso, esse é algo tradicional. O que o autor coloca lá é que no caso da revisão de literatura, eu tenho várias coisas dispersas no mundo, então eu tenho que fazer uma síntese, uma análise, depois uma síntese. Eu fico nesse vai e vem de síntese e análise. Por isso que ele trata meio junto, né? Esses como se fosse uma coisa só, né? Um movimento só ali que você fica indo e voltando. Então não teria um antes e um depois, é tudo junto. E aqui você tem várias opções, então nesses livros vai explicar cada opçãozinha dessa aqui, mas a grosso modo você vai ter métodos de narrativa, onde você vai ler e vai interpretar o que está escrito, ou métodos qualitativos ou quantitativos. Né? Eu vou usar só artigos, né, que são quantitativos. Né? Por exemplo, isso é muito comum, essas meta-análises, a gente viu agora com a pandemia, né? Muitas vezes saiu um artigo na revista não sei o que, meta-análise de alguma coisa. Porque ele pega várias pesquisas que ocorreram em vários locais, como o procedimento é muito de coleta de dados, análise desses experimentos,
dessa parte de saúde é muito padronizado, você consegue juntar diferentes resultados, diferentes artigos e chegar a uma análise sem precisar coletar dados de novo. A ideia de uma meta-análise é essa aí. Você não precisa gastar dinheiro, tempo, coletando novos dados, você pode aproveitar dados que já existem em outros artigos. Mas daí tem toda uma questão de estatística que você roda e tal. É um nível de complicação que a gente não vai trazer para o trabalho de vocês. Tá? Provavelmente vocês vão ficar aqui no narrativo, abordagem narrativa. Bom, e aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada lá naquele vídeo que a gente fez. Ali tem uma aula de 3 horas de aula lá. Então, vai lá, dá uma assistida de novo para relembrar. Tá no YouTube, tá? Se vocês forem lá procurar no canal meu lá, vocês vão encontrar essa aula. Essa de vocês aqui, ela fica oculta, né? Ela não fica pública. Que é mais uma orientação pessoal para vocês e tal. Tanto é que eu falo mais descompromissado aqui, mais do que eu colocaria em algo público no YouTube. Então, essa outra não. Como foi um evento mais formal aí dentro de da instituição de vocês, esse eu deixei público, até porque tem outros alunos que às vezes pedem, que eu não sou orientador, mas pedem alguma orientação. Então, tem lá, a de revisão sistemática, dá uma olhada de novo. Tá? Vale a pena ir, gasta 3 horas, deixa no carro, aí você está no trânsito, deixa rodando ali do lado, ou no momento que você estiver tranquilo, dá uma ali para relembrar tudinho ali, e vai fazendo suas anotações para aplicar. Beleza, então você vai ter uma hora que você vai falar ali da revisão de literatura, como você vai fazer, e daí você vai fazer a revisão, você vai ler tudo, vocês já estão lendo, né? Tomara que vocês tenham feito anotações e tudo, porque daí você não tem o retrabalho de fazer isso, mas você vai explicar como é que você chegou nesses artigos ali e tal. Ele vai conferir se você já leu, foi achado por esse seu método ou não, até para ver se você vai trazer o tradicional ou o sistemático ou ambos, para montar o seu método de revisão. Aí a gente chega no método para coleta e análise de dados, né? Aqui eu coloquei de forma genérica, mas é o questionário no caso de vocês ali, provavelmente, né? O questionário. Então você vai ter uma seção que trata justamente desse coraçãozinho aqui do núcleo, que é onde eu faço a coleta e análise. Enquanto esses restantes eu fiz escolhas e descrevi essas escolhas lá na segunda sessão do capítulo de metodologia, agora aqui já na quarta sessão, né, a terceira revisão de literatura quarta, aí se dá um nome que você quiser, coleta e análise de dados ou questionário, método de coleta de dados, questionário, sei lá, o nome que você vai dar para essa sessão. Mas aqui é onde a gente vai explicar melhor esse aqui. Tá? Que, aliás, é aquilo que a gente já bateu. Agora até fiquei na dúvida se ele não está fora de ordem. Não, acho que não está fora de ordem, não. Eu expliquei lá quando a gente falou de questionário. Poderia estar lá, poderia estar aqui, mas é aquilo que a gente tratou lá, que eu falei do livro, tem que comprar, para vocês pegarem o método certinho. Aquele ali é o método que eu usei, não quer dizer que você não possa comprar um livro diferente, que vai eventualmente dar um método um pouquinho diferente, mas a grosso modo todos vão falar a mesma coisa. Então, mas basicamente é aquilo lá, tá? E daí, beleza. Então temos 4 sessões, mas a dúvida é como é que escreve isso, parágrafo por parágrafo. Então vamos bater agora aqui a estrutura do capítulo de metodologia, parágrafo por parágrafo. Então, quando essa estrutura que eu coloco aqui, geralmente são sessões e parágrafos. Significa o quê? Quando você estiver escrevendo, olha isso aqui. Né? Agora, recente, eu revisei uma introdução de vocês, eu mandei inclusive a imagem para mostrar. Ó, esse aqui é como se fosse aquele negócio que o professor corrige, né? A prova. É a estrutura de correção, é o que tem que ter, é o que eu vou procurar. Se você mandar o seu texto, eu vou procurar isso. Né? Na metodologia ali, tem um parágrafo de introdução, onde eu explico o que é a metodologia, né? Que abordagem, da onde você partiu e tal. Então, um parágrafo simples. Muitas vezes nesse parágrafo você vai dizer o que é uma metodologia e dizer como é que você estruturou a discussão sobre metodologia, que é basicamente o que está aqui embaixo. É o que a gente faz, por exemplo, no final da introdução. Né? Tem um parágrafo lá que diz a estrutura. Né? E às vezes é meio óbvio isso, mas o óbvio tem que ser dito, porque você tem que achar o seguinte: você está escrevendo não é para você. Você está escrevendo para um leitor que não participou disso tudo e que precisa entender como é que você fez e eventualmente até conseguir replicar o que você fez. Então você tem que explicar em detalhe mesmo, tem que ser muitas vezes bem, não é redundante, mas
bem explícito ali no que você está colocando, tá bom? Então, o primeiro passo é ter uma introdução, vai explicar o que é metodologia, como é que você estruturou isso, né, que são justamente essas sessões aqui. E daí, cada um desse aqui vai ser uma sessão. Veja que tem as 4 que a gente tratou, né? Questão de estudo, design metodológico, revisão de literatura e o método de coleta. E tem uma quinta aqui, na verdade, sexta, né? Parte, na verdade, mas não entra no capítulo, sim, mas são os anexos. Então, muitas coisas. Ah, fiz um questionário. Ok, anexo o questionário. Ah, eu fiz a revisão de literatura e eu apliquei o protocolo, não sei o que. Lá na aula de revisão de literatura a gente dá os protocolos lá, né? Que é o Prisma e Starlight e outros. Ah, usei esse protocolo. Então tá bom, coloca o protocolo lá, coloca o resultado da aplicação desse protocolo. Ah, usei o HARP para fazer a decisão da filosofia. Coloca o instrumento lá. Quanto mais instrumentos vocês colocarem ali, mais segurança você dá para quem está avaliando que você fez o procedimento correto. Tá? Então, eu coloquei o anexo aqui, embora não esteja no capítulo de metodologia, mas os anexos metodológicos são muito importantes. É o banco de dados que eu coletei. Cara, coloca o banco de dados. Né? Disponibiliza num endereço eletrônico ali. Eu acho que a própria universidade tem um local para depositar dados. Deposita. Ah, eu usei o código, né? Fiz um em R, aí vocês tiveram aula de R, para limpar o dado e fazer o teste estatístico aqui. Coloca o código. Entendeu? Tudo como anexo. Alguns vão ser anexo eletrônico, outros vão ser físico, né? Em papel ali, em documento mesmo. Mas sempre lembre, pô, isso aqui eu vou pôr anexo, eu vou pôr anexo, eu vou pôr anexo. Isso dá um rigor, ele demonstra um rigor muito maior. Então, beleza. Introdução, várias sessões e anexo. Ou apêndice, né? Como for pôr aí. Aí, beleza. Aí vai ter a sessão de questão de estudo. Sempre você vai ter uma introduçãozinha e tal. Ali, eu nem coloquei aqui, mas você vai ter uma introduçãozinha. Aí você vai ter que apresentar as opções, né? Existem vários protocolos para determinar como que uma formula, uma questão de estudo. Só que na área de ciências sociais, que é o nosso caso, o mais comum é o CIMO. Então você tem vários outros, acho que é PICO, eu não lembro agora, de saúde. É o PICO, eu acho que é o mais tradicional, que é a população. Não lembro se é intervenção, contexto, resultado, alguma coisa assim, não lembro. Mas seja lá o que for. Nesses livros que eu estou indicando, tem lá todos. E daí você vai explicar, olha, existem esses protocolos para definição de pergunta, eles têm as características, outra característica. No entanto, o que tem melhor aderência à área de pesquisa é o CIMO. Daí você escolhe o CIMO. Aí você explica o que é o CIMO. Beleza, eu leitor agora entendi. CIMO, o que é CIMO? Aí você vai me explicar. Bom, se ele tem 4 elementos, no mínimo, você vai explicar. Esse parágrafo seu, ou vão ser 4 parágrafos, depende do tanto que você quer escrever, ele vai ter no mínimo 4 sentenças, né? Ou 5 sentenças, vai ter uma sentença de introdução e mais uma sentença para explicando cada elemento. Ou você vai quebrar isso em cada parágrafo, daí você vai explicar um pouquinho mais. Depende do quanto você quer escrever. Mas você vai ter que ter uma explicação do que é o CIMO, né? Já que você vai usar ele. Aí logo em seguida você me explicou isso, você vai ter que fazer uma parte que é justamente a definição da questão de estudo. Vamos ver um exemplo disso aqui. Né? Aí você pode ser um texto tipo assim, aplicando o protocolo CIMO descrito acima, foi feita a tabela não sei o que, onde os termos de busca foram inseridos para cada elemento, e daí chegou-se a seguinte conclusão. Vamos ver o exemplo aqui. Por exemplo, aqui é uma tabela que a gente usou. Né? Então eu tenho o componente aqui, que é a cada elemento do CIMO, eu tenho a pergunta que é feita e a resposta. E conforme a resposta, eu consigo montar a pergunta. Então, eu demonstro o processo mental que eu utilizei para montar a pergunta. Então, isso tudo você pode explicar, né? Aplicando método tal, conforme tabela não sei o quê. Então, como você vai na tabela tal, a pergunta resultante foi tal coisa. Então, você demonstrou essa pergunta. Então, uma forma de deixar bem claro de onde que saiu essas ideias, né? Ele deixa bem claro, ó, eu respondi isso com essa resposta, esse aqui com essa resposta, esse com esse tal, então, tal coisa. Tá. Feito isso, uma outra coisa que é o funil, né? Lembra do funil? Então agora, beleza, eu defini a pergunta, mas essa pergunta é nova ou ela é alguma coisa que já existe? Então para isso a gente faz o funil. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar um daqueles elementos lá, esses elementos que estavam lá no CIMO, no caso aqui é a intervenção minha, né? Aí, ó, lembra do termo de busca que eu falei da revisão de literatura? Eu usei esse termo de busca, esse, encontrei tantos.
Usei esse aqui que é o contexto, por exemplo. Usei esses termos de busca, tal, achei tanto, sozinho, né? Os dois estão sozinhos. Agora eu juntei esses dois, então eu peguei esse aqui, E, né? Usei o booleano de E esse aqui. Né? Eu acho que é na de revisão sistemática. Se não for na aula de revisão sistemática, é na de análise bibliométrica, mas lá a gente explica os booleanos, inclusive, o que é o cifrão, o que é o asterisco, quando colocar em aspa, quando não colocar, o que é o ou e o end, qual a influência disso, né? Então, aqui no caso, eu estou falando um caso que eu peguei o de cima e de baixo e juntei, e fiz um único termo de busca ampliado que juntava esses dois assuntos. Eu achei 3 artigos. E daí eu parei por aqui. Eu poderia colocar outros elementos, mas nesse exemplo eu parei por aqui. E daí eu vou ter que ler esses 3 artigos e demonstrar, olha, embora eu tenha encontrado 3, fulano fala disso, o outro fala disso e aquele fala aquilo. Portanto, observa que nenhum responde a pergunta levantada lá na tabela não sei o que, ou você traz a pergunta, sei lá, que você começar a estruturar o texto. Mas daí você consegue comprovar que aquele assunto não foi pesquisado. E é isso que a gente quer chegar, mostrar que a sua pergunta é inovadora. Entendeu? Porque ele não abre margem para discussão de por que essa pergunta. Né? Ah, mas o fulano já escreveu. Ah, mas ele escreveu diferente. Não é a mesma coisa, não. Eu mostrei para você aqui. Eu apliquei um protocolo para fazer uma pergunta bem feita. Eu fiz um funil para demonstrar que ela é nova. Então, não tem discussão sobre a pergunta, que é a base da tua pesquisa, né? É uma pergunta bem feita. E daí eu vou ter logo em seguida depois a relevância aqui. Como que seria a relevância? Então, beleza, eu cheguei nessa pergunta, mas vamos pegar aqueles termos lá e dar uma olhada nele no tempo. E daí, aqui no caso, é a soma do citação, né? Então a gente vê que tem uma crescente. Então, ao longo do tempo, as pessoas estão interessadas nesse assunto. Aqui eu coloquei a soma, mas poderia também ser por ano. Por ano talvez até desse uma visão até melhor. Porque a soma sempre vai estar somando, né? Sim, vai estar crescendo, mas o por ano ele vai te dizer que a coisa pode ter um pico e depois cair, ou seja, deixou de ser interessante, é nova, ok, ninguém respondeu naquela discussão, você pode retomar essa discussão, mas ela não é tão relevante mais, talvez você tenha perdido o bonde aí. Então, você pode trazer ela para discussão? Pode, mas muitas vezes o cara vai te questionar isso, pô, mas isso é um assunto que já foi debatido lá atrás, agora a gente não está mais falando daquilo, estamos falando de outra coisa. Então a gente coloca esse relevância para isso, para ter certeza que ele também é atual. Além de ser nova, ela é atual, essa pergunta. Tá? Beleza, então na seção de questão de estudo é aquilo lá. Então cada um parágrafo, ou uma partezinha. Tá? Fez aquilo lá, faz uma outra sessão com o design metodológico. Dentro dessa sessão, o que a gente vai ter lá dentro? Uma introdução, que é onde você vai mostrar, você vai dizer, né, qual o processo você usou. Foi utilizado o processo explicado por, no caso aqui é Saunders et al., né, que esse autor aqui, são 3 ou 4 autores. E esse autor definiu o que ele intitulou como a cebola da pesquisa, que é estruturada assim, assim, assado. Daí coloca a imagem, por exemplo. A seguir, vamos explicar cada uma dessas camadas. Daí você pode explicar ou na forma de parágrafo, ou na forma de uma sessão, porque muitas vezes, eu acredito que vocês vão mais para a linha de sessão, porque se vocês fizerem numa única sessão de design metodológico, vai ficar um texto muito longo, daí é difícil de ler. Então, o ideal é que cada uma dessa aqui, com exceção da introdução, lógico, né, seja uma subseção. Então, eu faço a introdução explicando essa cebola que tem essas camadas, e daí eu explico que, ó, então em cada subseção a seguir, explicaremos cada camada. E daí você vai fazer da filosofia. O que a gente vai ver lá? Para todas elas, você tem que ter uma introdução, apresentar as opções, né, que são aquelas opções que estão lá na cebola, e explicar por que não de A, B, C e D e por que sim de E. Entendeu? Então você apresenta tudo, diz o que não é compatível com a tua pesquisa, ou aplica aquele método. No caso da filosofia, né, você vai fazer uma introdução, apresentar as opções, dizer que você aplicou o HARP, coloca o resultado do HARP e em cima desse resultado, aí sim você vai dizer por que não isso e por que sim aquilo. Entendeu? Então, o filosofia tem um pouco diferente porque tem esse instrumento para ajudar na seleção. Os outros já é apresentar a opção e decidir. Né? Então, feito isso, decidiu lá a sua filosofia, seja ela qual for.
cria uma outra sessão que você vai falar da abordagem, aquela questão do método indutivo, dedutivo, abdutivo, o que for. Então significa introdução, o que é a abordagem, quais opções tem, né? Vai um outro parágrafo, dentro das abordagens possíveis temos o método, as opções, a abordagem indutiva, dedutiva e abdutiva. A abordagem indutiva é isso, lembra que aqueles 4 elementos, se você pegar aquilo ali e explicar, você criou o parágrafo. Pegar, lógico, não copiem o slide, senão vocês vão cair em plágio, né? Porque os 3 vão fazer 3, 4, quantas pessoas estiverem olhando isso aqui vão fazer o mesmo texto. Mas olhem lá o livro que vocês viram, ele vai explicar o que é em um método indutivo ou dedutivo e você explica com as suas próprias palavras, faz a sua citação, mas explica cada uma da opção e não é citar apenas, é explicar realmente. Faz um parágrafo ali, uns 4, 5 linhas pelo menos, algo um pouquinho melhor, né? Porque você soma aí, ó, vamos pegar a indução, tem 3 opções, se eu tiver uma introdução onde eu explico o que é, ou seja, umas 2, 3 linhas. Aí depois eu disse quais são as ideias, né? Que são as três opções. E daí em cada parágrafo seguinte eu expliquei cada uma das opções, né? Dentro daqueles 4 elementos, o que é a lógica, o propósito e tal. Eu já criei aí basicamente uma página e pouco só para abordagem. Então você começa a ver que o seu método começa a ficar mais robusto. Não é que você vai vender metodologia por quilo, a ideia não é isso, né? A gente não julga a qualidade do trabalho por quilogramas, né? Mas sim pelo que você está escrevendo. Mas é justamente o que você está escrevendo está mostrando o conhecimento do assunto e uma abordagem adequada na hora de escolher. Então, por isso que eu digo, faz essa estrutura certinha, que tem aqui embaixo, né? Introdução, apresentação, por que não, porque sim, que você vai ter sucesso. Então, é bem simples. Aí, beleza, fez uma sessão de abordagem, faz uma sessão de escolha metodológica, que é aquela parte de quali, quant, vocês podem usar essas representações gráficas. Ali eu fiz uma, mas fica difícil citar aquilo, né? É o vídeo, né? Mas você pegar o livro, ele vai ter algo semelhante. Então, pega da imagem que está lá, explicando aquelas opções, aí apresenta as opções, né? Então, faz a introdução do que são as escolhas metodológicas, apresenta as opções metodológicas, e daí explica, ó, no nosso contexto não cabe multimétodo para resolver essa pergunta, pelo tipo dela ou pela limitação de tempo, o que for, que você vai justificar por que não. E então, portanto, escolhemos o método tal. Mesma lógica. Estratégia de pesquisa, mesma coisa, né? Aquela questão se é questionário, se é entrevista, etnografia, aquelas várias opções lá. Com base na pergunta, você vai apresentar todas, e com base na sua pergunta, o método que melhor endereça isso é tal. Então, esses outros não permitiriam a fazer. Então você explica por que não, porque sim. E daí o horizonte temporal, que vai ser aquelas 2 opções, né? O transversal ou o longitudinal, que no caso de vocês é o transversal. Provavelmente então, você vai ter uma introdução explicando o que é o horizonte temporal, que explica que o pesquisador pode coletar em uma situação única ou múltiplas ao longo do tempo. Portanto, existem as opções transversal e longitudinal. A opção transversal é isso, isso e isso, tem as vantagens disso, desvantagens daquilo. A longitudinal é isso, isso e isso, tem vantagem disso e daquilo. Considerando a questão levantada e os limites do contexto do trabalho, né, tempo, recursos, disponível e tal, a melhor abordagem é tal por causa disso, disso, e não é essa porque não teria, entendeu? Muitas vezes você não vai conseguir explicar sim, não. Você vai explicar um e meio que está subentendido, a escolha de um está subentendido a negação da outra. Mas sempre que possível, explique também por que não. Tá? Por isso que eu coloquei sempre a opção aqui, por que não e por que sim. Esse é o ideal. Muitas vezes o próprio texto de vocês vai falar assim, pô, mas se eu colocar aqui vai ficar meio redundante. Se eu escolher A, lógico que não pode ter B, entendeu? Mas tenham isso em mente que o ideal é que vocês sempre digam que não, o porquê não e o porquê sim. E daí eu faço então essa sessão, acaba que nesse caso aqui é uma sessão mais curta, né, que tem 2 opções só, do horizonte temporal. Beleza, então aqui, ao chegar nesse ponto, a gente vai ter feito várias escolhas. Até agora a gente não detalhou nenhuma dessas escolhas ainda. Mas a gente explicou, olha, você meio que delineou o seu trabalho. Você fez várias escolhas que deixou, deu contorno dele, de como que ele vai fazer. Por isso que é o design, né? O design metodológico, o que eles falam em outline. Você vai delinear a solução metodológica. Definido isso, vamos falar da revisão da literatura, porque antes de chegar no método, eu tenho que revisar a literatura para dar
um contexto para o leitor e porque também as variáveis muitas vezes vão derivar da literatura. Então, a próxima sessão é a sessão de revisão de literatura, o método de revisão de literatura. Então, na introdução, o que você vai ter que colocar ali? Apresenta a introduçãozinha, o que é a revisão de literatura, né, o que é o propósito e tal. Apresentar as opções, são aquilo que eu falei, né? Tem revisão, segundo fulano, existem as opções de revisão tradicional, bibliométrica, sistemática, crítica, narrativa. Cada autor vai pôr um monte de revisão lá que ele entende que tem. Então, novamente, apresenta as opções, diz por que não A e por que B, ou porque, no caso ali, até eu falei para você, da opção que você tem a opção de escolher mais de um, né? De fazer um misto que considere, por exemplo, a opção D e E ao mesmo tempo. Aí você explica como é que vai acontecer isso e faz a tua escolha, né? Feita a introdução, ou seja, escolhi tal, né? Eu estou partindo da premissa aqui que você vai adotar um método com algum grau de sistematização. Não precisa ser uma meta-análise da vida, mas é importante ter algum grau de sistematização. Então, o que isso implicaria em termos de estrutura? Ter uma seção que fala dos termos de busca, né? Aquele que a gente viu na planilha, né? Que tinha ali os termos, as palavras e tal, explica da onde que veio aquele, qual foi usado, qual database, né? Foi usado o Web Science, a Core Collection deles, os termos de busca foram buscando, por exemplo, no título e nas keywords e não no abstract, ou geralmente a gente busca em tudo, mas estou dando aqui só exemplo. Você vai explicar o nível de coisa, você vai explicar, considerando a horizonte temporal de tal e tal, você vai explicar lá o que você for. Até que depois você vai ter esse aqui foca mais naquela primeira tela de busca mesmo, tá? Você vai lá no buscador do Web Science, o que você ver ali, eu digitei aqui que vai ser Project Cifrão, não sei o que, tá. Eu selecionei a database tal, tal e tal, dentro do Web Science, por exemplo. Você vai explicar tudo isso nessa sessão. Essa sessão vai servir para isso, né? Daí depois, na hora que você clicar buscar, você vai aplicar filtros. Então já saímos da busca. Lógico que nesse aí você pode explicar, ainda nessa sessão você pode falar que foram encontrados tantos artigos, não sei o que. Naquela instrução de revisão sistemática, a gente tem inclusive um fluxograma, que você pode usar ele aqui na introdução, e daí cada passo daquele fluxograma é uma sessão. Daí você explica. Mas geralmente ele vai acabar uma lógica dessa de busca, avaliação de qualidade e análise de síntese e análise. Então, beleza, busca é isso, né? Termos, databases, o que você escolheu ali e tal. A avaliação são os filtros que você está aplicando. Olha, filtrei tudo por artigo, considerei somente as categorias de área de pesquisa de business e management, e talvez economics, e sei lá o que aparecer, engineering, qualquer coisa do tipo lá, depende da tua pergunta. Filtrei por idioma, filtrei por tipo ali, tirei livro, tirei conferência, essas coisas, sei lá qual filtro você vai usar. Olha todos os filtros disponíveis e vê o que faz sentido incluir e excluir. Esses são os critérios de inclusão e exclusão que você vai descrever aqui no método de avaliação, tá? E depois você vai dizer como é que você vai fazer a síntese e análise. Lembra aquelas opções que eu falei antes, lá na hora que a gente trabalhou de revisão de literatura? Então ali, mesma lógica, se isso aqui é uma seção, cada um desses aqui é uma seção. Então tenta dentro do possível, tem coisa que não encaixa, mas por exemplo, nesse caso aqui, como tem várias opções de síntese e análise, seria a mesma lógica daqui. Introdução do que é a síntese e análise, as opções disponíveis, explica por que você não vai fazer uma meta-análise, por exemplo, ou acho que tem a meta-análise que é quantitativa e tem uma meta-etnografia, por exemplo, é uma das opções qualitativas, e dentro da revisão narrativa tem várias outras lá, de framework, de tema, o que for. Você vai escolher, por que não isso, por que isso, por que daquilo outro tal. Então tenta seguir essa estrutura aqui no síntese e análise também. Tá? E daí você vai chegar, então é isso que eu vou usar. E lógico, utilizem isso aí, não adianta dizer que fez, vai fazer e não fazer, né? Tem muito pesquisador que acaba fazendo isso, né? Ele faz todo o experimento e depois ele tenta escrever para justificar o que ele fez. E daí as coisas não casam. Porque ele fez algo, se ele fizer esse procedimento que eu estou descrevendo aqui, ele te força a pensar na melhor solução. E muitas vezes, se você não pensar nisso, e sair fazendo as coisas,
você vai ter feito aquilo que não é a melhor solução e vai ter dificuldade depois em justificar. E o pesquisador que está na banca é alguém experiente, ele vai conseguir enxergar, mas por que ele não usou isso aqui, essa outra opção? Era muito mais lógico, entendeu? Então segue o processo todo, ele não, eu estou falando de revisão daquele literatura, mas é todo, em toda a metodologia, porque vai dar esse benefício para vocês, de ser bem definida a metodologia de vocês, e dificilmente vocês vão ter perguntas pegadinha querendo te derrubar, porque se você escreveu daquela forma, já comprovou, você vai ter a resposta para qualquer pergunta de metodologia. Aí beleza, então fez ali o método de revisão de literatura, né? Se a gente olhar no horizonte temporal, você vai ter feito a revisão de literatura logo em seguida, que é algo que vocês já estão lendo, mas daí vocês vão aplicar um pouco mais a rigor sistemático de vocês ali. No final vocês vão ter um número X de artigos, cria uma lista e começa a ler essa lista e extrair os dados que você precisa para responder a tua pergunta. Tá? Beleza, aí você faz a revisão de literatura, é outro capítulo, outro vídeo, a gente vai tratar disso, não agora. Mas dentro da metodologia, a próxima sessão é a de método de coleta e análise de dados. No caso de vocês, o questionário, né, essa premissa que eu estou assumindo aqui. Mas a estrutura seria de ter uma introdução, onde novamente tem o parágrafo de introdução, apresenta as opções, todas aquelas opções lá que a gente viu na cebola. Eu posso estar sempre, se vocês usarem a cebola, eu posso estar sempre fazer referência interna à figura para levar o leitor, amarrar o seu texto muito bem amarrado, entendeu? Não ficar viajando aí, pô, mas o cara às vezes leu páginas atrás, não necessariamente ele leu numa lida só, ele pode ter lido num dia, parou, vai ler depois, e daí ele já não lembra mais que tinha aquilo lá, entendeu? Então, amarrem sempre o texto de vocês, façam referências cruzadas ali a outras seções do seu trabalho, a elementos do seu trabalho para deixar bem coeso o texto. Então eu posso fazer vínculo lá, aquelas opções, e daí eu vou explicar todas que tinham ali. Né? Um parágrafo para cada uma, explico por que não se aplica as tais, explico por que eu decidi pela outra. Simples desse jeito. Beleza, escolheu, agora você vai pegar o método daquela que você escolheu. Por exemplo, aqui eu trouxe o método do questionário, né? Que a gente teve atividades preliminares, que são aquelas atividades de elaboração do protocolo e tudo mais, lá, aquela que a gente viu que é antes, a coleta de dados e a análise de dados. Então você cria 3, e lógico, dentro de cada um desses, você volta a mesma lógica, você vai ter uma introdução, muitas vezes você não vai explicar a opção, porque você já fez a opção, você vai explicar o processo, mas pode ser que dentro do processo tenha opções. Ó, eu podia fazer, por exemplo, um questionário com perguntas abertas, onde o cara digita o texto. Pode ser, só que implica que a minha análise vai ser provavelmente uma análise qualitativa. Eu vou analisar a narrativa dele, eu não vou usar quantitativo. Então você vê que, dependendo da escolha que você fez lá atrás, vai te amarrar também aqui na frente. Então você tem que ir trabalhando essas opções. Né? O teu método, de uma forma geral, tem que ter coerência, tem que ter um todo coerente. Então raciocínio que sempre introdução, apresentou o que é, pode ser um processo ou pode ser opções, escolhe a opção ou explica o processo e daí você vai seguindo. Então, 3 grandes grupos, né? Um para atividade preliminar, coleta de dados e análise de dados. Beleza? De novo, pega o livro, entenda o processo lá e qualquer dúvida ao longo da redação da metodologia a gente vai discutindo. Mas a princípio segue o método tá lá, seja desse livro que eu falei ou de outro, né? Mas segue o método tá lá. E daí chega no anexo, aquilo que eu falei, tragam todos os anexos que vocês foram utilizando, ou planilha de alguma coisa que você for registrando dos artigos, por exemplo, código usado para rodar um teste, protocolo de entrevista, protocolo de questionário, seja lá o que você fez, os resultados preliminares, porque você fez um piloto, o resultado preliminar do piloto, o que mostrou. Quanto mais dados você colocar, mais confiável vai ser a sua pesquisa, né? Porque você está sendo altamente transparente. É o que eu vou pôr como título de conclusão aqui, mas é o que a gente está buscando: clareza, validade e auditabilidade ou replicabilidade da tua pesquisa. Então, o método vai contribuir para isso, para saber quais os passos, né, foram adotados, né, estão descritos de forma clara, você descreveu claramente o que você fez. Por que eu falo sempre assim, mostra as opções e diz por que não, porque sim, porque é a questão da validade,
nessas escolhas feitas são as mais adequadas para a questão de estudo? Ou você escolheu um negócio aleatório, porque acontece isso, né? De você, eu conheço o método A. Aí tudo é método A agora. Só que tem pergunta que não encaixa no método A. Não é a melhor sistemática. Então, qual método adotar vai ser conforme a pergunta e, no caso da parte de filosofia e tal, conforme os seus valores, as suas visões de mundo. Então, a validade serve para apresentar todos e decidir porque não, porque sim, serve para isso, para dar validade ao teu método. E ele tem, somando esses dois aqui, o que a gente ganha é a auditabilidade daí entre os anexos, a importância dos anexos, e de não somente dizer como é que foi feito e por que saiu aquilo lá, mas dar os dados e sim dar tudo para que a pessoa possa replicar e auditar aquilo ali. Né, e ver, não, realmente ele falou que fez o teste tal, mas ele fez? Cadê o teste tal? Deixa eu ver o código aqui do R, onde está, ou o relatório que sai do SPSS lá da IBM, de teste estatístico, o que for. Seja lá qual software você usar. Então você coloca isso, que daí você vai comprovando tudo e daí se torna mais auditável, mais replicável a sua pesquisa, né? E por último, eu coloquei aqui as referências, caso vocês queiram comprar esses. Infelizmente é tudo em inglês, são os que eu tenho. Mas não quer dizer que tenha que ser esse. Você vai encontrar bons livros também em português. Eu particularmente, acabou que minha formação foi fora, então eu não peguei muito livro daqui. Mas se vocês mandarem a pergunta para naquele grupo lá que tem os professores, os professores lá são mais experientes que eu. Então os caras vão saber, não, pega o livro do fulano, é muito bom, aqui na universidade, no departamento a gente usa muito, e muitas vezes o cara que vai estar na tua banca é desse departamento, entendeu? Então tem essa malandragem também de você sondar ali mais ou menos quem pode ser a participação na banca. Eu vou tentar chamar o pessoal de dentro da face ali mesmo, o pessoal de administração, o professor Zig, o professor Zé Márcio, Kimura, o professor Alderi, os professores que a gente tem contato ali, né? A não ser que pode ser que tenha alguém de fora, que algum tema específico que vocês estão trabalhando e daí traz a pessoa de fora, mas alguém ou outro vai tentar pegar alguém de dentro, e pode ser que lá na UNB, eu não sei, eu não sou professor titular, né? Eu não sei se eles usam um livro ou têm preferência para um livro, porque se houver isso, tenta usar esse livro, né, cara? A banca já conhece ali, então, para que tu vai inventar roda? A grosso modo eles vão estar falando a mesma coisa. Então fica a critério de vocês. Eu coloquei porque são as referências que a gente usou nessa apresentação. E são livros bons, que eu particularmente gostei desses livros. Mas não precisa ser esses, tá? O importante é que, acabou esse vídeo agora, cara. Ou você compra isso aqui, ou você pergunta já para os professores, ou se você já tem, já tira lá da prateleira, traz para junto. Porque você vai precisar de um livro, pelo menos. O ideal é que tenha mais de um, para você não citar só um autor sempre. Mas um de metodologia, um de revisão sistemática. Eu, por exemplo, usei muito esse aqui. Em pontos eu usava esse aqui para complementar. E se não me engano, eu não lembro agora, está com o Otávio lá, então não vou lembrar de cabeça. Eu acho que o de pesquisa eu usei esse, de questionário. Mas aquele negócio que eu falei, então no mínimo você teria 3 livros, né? Porque são 3 grandes seções da sua dissertação. A primeira sessão é de questão de estudo, tem um artigo, daí artigo você baixa. Então, que está relacionado a livro são 3, né? A questão das escolhas metodológicas, a questão da revisão da literatura e do questionário em si. Então, pelo menos um livro para cada um, pode ser esse ou pode ser outros, beleza? Então, era isso, essa apresentação. Se liga no tempo, tá? No tempo que vocês têm para produzir esse texto, essa pesquisa. Não fica perdendo tempo. Cria uma meta, cara. Comigo funcionava muito meta diária, no meu caso, né? Eu ia para a faculdade, tá certo que naquele momento que eu estava estudando, eu estava dedicado a isso, mas eu tinha uma meta de, eu tenho que ler tantos artigos por dia, eu tenho que produzir essa sessão nesse dia. Porque senão você vai deixando para depois ele acaba se afogando. E usem a estrutura. Se você pegar a estrutura, coloca, não sei se tem 2 monitores, mas coloca, ou imprime, né, aqueles últimos que a gente bateu agora de estrutura. Tem que falar sobre introdução. Ok, digita ali. Vai gastar 10 minutos para fazer a introdução. Né?
Na hora de escrever, uma técnica que assim, tem duas abordagens, né? Tem gente que sai escrevendo e depois revisa, e tem gente que escreve e revisa. Eu sou mais da mania do escrever e revisar, mas as pessoas que eu conversei falam que é mais produtivo o outro. É que eu não consigo, é meu, né? Eu tenho que revisar. Mas pode ser que para vocês funcione a introdução. Cara, escreve, você vai ter um texto, pode não estar perfeito ainda, mas você vai ter um texto. Vai seguir aquela sequência lá e tal, depois você para, revisa o texto. Então são duas sistemáticas, vê o que funciona melhor para você, mas crie uma meta. Se você pegar aquela estrutura e fizer uma coisa por dia, você sai do outro lado. O problema é se você não fizer nada, né? É o que a gente diz em projeto, né? O projeto não ficou 30 dias atrasado da noite por dia, ele ficou um dia a cada dia. E daí tinha um dia que estava um dia atrasado, no outro dia estava 2, no outro dia estava 3, até o dia que estava 30. Então, quebre aquele cronograma que a gente fez em maior detalhe, agora você tem estrutura, e use essa estrutura a seu favor, né? Pega e cria essas metas e segue a meta, cria uma coisa diária ou semanal que seja, mas tem que ter alguma meta, senão vocês vão ficar parado e se for igual aos outros que a gente participou, que a gente contratou da UNB, não é prorrogável data por uma questão interna lá de processo deles e de sistema, inclusive. Tá? Tal dia você vai ter que entregar o negócio. Está pronto ou não está pronto, senão você perde o curso. Então não perca tempo. Tá? Faz a versão, por mais que às vezes você acha que não está perfeito, manda para revisão. Entendeu? A gente vai trabalhando o texto ali, porque só não fica parado. E qualquer coisa vocês me falam, vocês têm o contato aí sempre, né? Pode entrar em contato a qualquer momento. E a gente vai conversando para chegar lá do outro lado o mais fácil e mais rápido possível. Beleza? Até mais, pessoal.